Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 28 de abril do ano de 2022, segunda semana da Páscoa, quinta-feira. Meus irmãos, minhas irmãs, quem vos fala sou eu, Padre Denilson. E aqui estamos, mais uma vez, com a graça de Deus, reunidos para celebrarmos este momento de oração, para meditarmos o Santo Evangelho. Meditaremos hoje o evangelista João no seu capítulo 3, versículos 31 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos caminhando neste tempo bonito, neste tempo pascal. E nós somos impulsionados, a partir da leitura do Novo Testamento, no domingo de Páscoa: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. E hoje essa temática, coisas do alto, volta aqui no Evangelho que nós meditamos. Porque Jesus está falando aos seus discípulos e também a cada um de nós da necessidade de termos esta visão do alto, que se contrapõe à visão de baixo, à visão da terra, uma visão carnal. E nós podemos ver a vida, os fatos e a nossa realidade espiritual sob estas duas perspectivas, visão do alto e a de baixo. Nós nos acostumamos muito com a segunda. Nos acostumamos muito em ver a vida a partir das coisas de baixo, sem ver o significado profundo das coisas, sem muitas vezes dar um sentido espiritual às coisas que nós vivemos. Mas nós estamos aqui, hoje, diante da afirmação de Jesus, de que Ele sim tem a visão do alto. Ele nos traz verdadeiramente as coisas do Pai, as coisas que se referem a Deus, as coisas espirituais. Abro um parênteses e recordo uma palavra que tanto nós utilizamos: sorte. Acontece algo com a gente fala, ô sorte. Você ia passando, dirigindo, de repente alguém avança o sinal, quase bate em você. Aí você diz, ô sorte, ele não bateu em mim. Só que nós precisamos entender que para as pessoas espirituosas, para os crentes que creem em Deus, para as pessoas que têm fé, elas não têm sorte. Elas recebem na vida graças e bênçãos. Elas recebem na vida livramentos. Imagine uma pessoa que vai no carro, o carro capotou, estragou o carro, mas ela não sentiu nada. Ô sorte, eu não me feri. Errado. Ô bênção de Deus, ô graça que eu recebi, ô livramento que eu recebi. Porque mesmo com dano material, eu não sofri nada. Nós temos que entender que a mão de Deus está sobre nós.
E o que poderia ter acontecido de ruim e não aconteceu, isso não é sorte. Mas isso é uma bênção que você recebe, isso é uma graça que você alcança, isto é um livramento que você, naquele momento, pode ser testemunho. Então troquemos esta palavra de sorte por bênção. Troquemos esta palavra sorte por graça. Troquemos esta palavra sorte por livramento. Retornando ao Evangelho. Uma vez que o Filho de Deus se encarnou, uma vez que o Filho de Deus se colocou no meio de nós, ele traz essa visão diferente. A visão de Jesus não é fragmentada, e sim uma visão de conjunto. Não é uma visão minimalista das coisas. Não é casuística, pois a visão de Deus é um todo. Jesus vê, por exemplo, o ser humano em todos os seus aspectos, e não simplesmente no aspecto espiritual ou biológico, mas Jesus nos olha com uma capacidade imensa, e nós somos chamados a entrar nessa visão de Jesus. Por isso, ele nos dá o seu Espírito. Ele disse: dá o Espírito sem medida. Nós estamos caminhando neste tempo pascal, mas não nos esqueçamos que também estamos caminhando para a celebração de Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, nós celebraremos Pentecostes. E esse Espírito que Jesus nos dá, que é enviado sobre nós pelo Pai e pelo Filho, nos traz outras medidas. O Espírito Santo nos traz outras modalidades de ver a vida, outro modo de enxergar a nossa vida, a do outro. De enxergar a vida de Deus, as coisas de Deus. Por isso há necessidade de nos aproximar da graça de Deus manifestada em Jesus Cristo, o Senhor. Graça de Deus manifestada no Espírito Santo, que é Senhor e dá vida, para que nós aprendamos de fato a enxergar as coisas com a visão do alto. Os fatos que nos acontecem, por exemplo, as realidades do nosso dia a dia, as mínimas coisas que nos acontecem precisam ter uma visão espiritual, uma visão do alto, porque todos os fatos, tudo que nos circunda, tudo aquilo que nos acontece, precisa concorrer para o nosso bem, para a salvação da nossa alma, para nos levar para Deus. São Paulo nos garante isto, quando diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Peçamos hoje ao Senhor a graça de termos a sua visão, a visão do alto, a visão espiritual sobre todas as realidades. Que desça sobre vós a bênção do Deus misericordioso, este Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.